Boa tarde, pessoal. Quanto tempo? Não tô brincando. Só faz uns 13 dias estou. Vou ficar mais recorrente aqui porque gosto de conversar com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de inteligência, porque muitas pessoas costumam falar que eu sou inteligente. Assim, não entendo por quê. Tiveram umas pessoas há pouco tempo que disseram que eu sou inteligente em um nível como se eu fosse um Albert Einstein, assim. E eu acabei achando estranho, porque eu não me vejo muito dessa forma. Quer dizer, eu considero, eu já falei aqui, eu considero todos os seres humanos inteligentes, né? Todos, pelo fato de serem racionais, terem a capacidade, né, de raciocinar, de pensar, de fazer as coisas, de escrever, enfim, todos têm a capacidade de fazer isso. Só que o que eu vou falar aqui é inteligência no sentido de o tanto de conhecimento que você tem e a sua forma de expressar. Será nesse sentido aqui, né? E nesse sentido, eu não me considero tão inteligente assim, só um pouquinho. Mas a forma como algumas pessoas falam sobre mim é como se eu fosse um gênio, assim. E eu vou confessar para vocês, assim, não que eu concorde com a opinião dessas pessoas, mas eu não me considero no nível de, por exemplo, Nicolas Ferreira, assim, não que eu concorde com as opiniões dele, mas eu considero ele sim uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe fundamentar as suas ideias, é, com uma oratória incrível, né? Com argumentos incríveis, um leitor, ele é formado em direito até, e eu percebo que quando as pessoas falam que eu sou inteligente, elas falam como se eu estivesse no nível dele, mas eu não estou no nível dele. Se eu fosse para um debate com ele, ó, seria praticamente um vexame para mim, porque eu não entenderia, acho que eu não entenderia a complexidade das informações que ele tivesse transferindo, né? E por esse motivo eu não me considero tão inteligente assim. Tem outras pessoas também de outros lados do espectro político, por exemplo, Ian Neves, por exemplo, que é comunista. Eu considero ele uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, né, principalmente sobre história, que é a faculdade que eu pretendo fazer, mas também para explicar as ideologias, para entender sobre os assuntos. Ele é muito inteligente. Se eu fosse para um debate com ele, eu também não daria certo para mim. E eu vou confessar para vocês também. Às vezes eu me sinto meio incapaz de chegar no nível deles. E uma coisa me faz refletir sobre a leitura, né? Porque eu estou lendo livros para tentar ganhar mais conhecimento, mas parece que isso é meio. Talvez não adiante tanto, porque houve um debate aí entre Arthur Duval e Álvaro Barbosa. Eu já tinha. Álvaro Barbosa, ele possui uma biblioteca de livros. Ele já leu todos os livros de uma pessoa que ele não gosta aí, né, para saber como refutar e tudo. Ele foi pro debate e aparentemente, eu não vi o debate, mas aparentemente ele passou um vexame no debate. Ele foi péssimo. E Arthur Maulé Duval não parece que ele tem uma biblioteca, que ele lê 100, mais de 200 livros. Assim. Não parece tanto, mas ele mesmo assim venceu o debate. E além de que o outro é mais velho, né? Mas mesmo assim ele venceu o debate. Então parece que isso é meio específico, né? Cada pessoa tem a sua forma de oratória. Tem gente que é melhor em oratória do que outras. Né? E também em memorizar o conhecimento e saber verbalizar o conhecimento. Parece que isso é de fato fato, né? De fato fato. E eu não sei como fazer isso de forma real, certa, entendeu? Por isso que eu não me considero é, essa inteligência toda que eles estão falando. Obviamente, quer dizer, na verdade eu acho que existe, todos têm a capacidade de ter a oratória, mas parece que para umas pessoas isso é mais fácil do que para outras, né? Enfim, eu espero que eu consiga saber ter minha oratória. E, por exemplo, às vezes eu vejo uns debates também, por exemplo, eu vi o debate da Espectro Cinza, da Selva, contra não, né? E do Lucas Pavanato, que eles debateram sobre algumas questões lá, ainda vi até a metade, mas, cara, a forma como ela expressa as opiniões dela, é, os dados, a forma como ela expressa as palavras, de uma forma tão bonita assim,
de uma forma tão inteligente, né, que às vezes eu até me perco um pouquinho, sabe? Às vezes eu não compreendo tanto o que eles falam, né? Mas é de uma forma muito segura e inteligente. Lucas Pavanato também, né? Mas, porém, ele não fala de uma forma tão bonita quanto ela, apesar de ele entender o que ela fala, né? E eu queria falar daquela maneira, ter aquela oratória, saber passar o conhecimento que eu tenho, memorizar da forma que ela memoriza e verbalizar aquilo. É porque eu. Aí eu tô falando de oratória, não de inteligência, mas acho que uma leva a outra, eu acho. Não sei, mas as pessoas são muito inteligentes pela forma como elas verbalizam e memorizam os acontecimentos, como memorizam os seus estudos, né? E por isso que é, eu não me considero tão inteligente também, porque talvez eu não saiba fazer isso de uma maneira certa, né? E às vezes também por exemplo, eu não me considero tão inteligente também, porque tem um livro que eu comprei chamado Trabalho Intelectual. Cara, o livro é difícil. Não parece ser um dos livros mais difíceis, mas eu não entendi nada do livro, nada, quase nada, né? De tão complexo que ele é. E, cara, eu me senti mal por não entender aquilo, né? E também porque parece que as informações não entram de uma forma completa na minha cabeça, até quando eu leio livros mais fáceis. Eu li o Ideologias da Gabriela Prioli e as informações parece que vêm de uma forma meio superficial na minha mente. Não sei é, dizer por que isso, mas parece que as pessoas têm mais facilidade em aprender do que eu, né? Conheço uma pessoa aí que ela é muito inteligente, né, nessas questões, principalmente religiosas, né? E ela não precisa também ficar fazendo resumo de negócio, ela aprende, ela entende aquilo. Talvez seja porque ela leu bastante já, mas enfim. Eu vou continuar a tentar, tá? E nunca que eu vou participar de debate nenhum, porque eu não quero levar, não quero sentir vexame, não quero ter um vexame, né? Não quero ser humilhado como o Álvaro aparentemente foi humilhado, né? Mas eu acho que vou continuar a tentar, vou aprender inglês, talvez o inglês melhore a capacidade cognitiva também, mas enfim. É isso, obrigado por assistir, desculpa se eu não levei a nada, mas enfim, tchau.